gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade e a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs. Um aviso da meteorologia. Essa semana nós teremos, depois de um final de semana de frio, nós vamos ter uma semana de calor, né? Calor e chuva em algumas regiões do estado. Eu estava conversando com um senhor agora pela manhã, eu fui a um velório agora pela manhã, velório do meu amigo, meu irmão, seresteiro Milton Carvalho, faleceu ontem, foi sepultado hoje pela manhã, e estava conversando com algumas pessoas lá no velório, e o senhor chegou perto de mim, começamos a conversar, e falamos do tempo, né? Então ele dizia o seguinte, assim, a chuva, quando nós estamos vivendo o verão bravo, começa o setembro, né? Já o calor e etc., a chuva custa chegar em Belo Horizonte. Ela vai rodeando, né? Ela fica no sul de Minas, porque São Paulo chove muito, sul de Minas e etc. Chove no Vale de Jequitinhonha, chove no Vale do Mucuri, chove no Vale do Rio Doce, chove na Zona da Mata e etc. Mas não chove em Belo Horizonte. Belo Horizonte vai uns respingozinhos, já vi que sexta-feira respingou pela cidade, né? Nem podíamos dizer que foi uma garoa. Foi um respingo que nós tivemos pela cidade afora e não deu nem para apagar a poeira, não é verdade? Mas nós vamos ter aí, hoje é dia 19, depois de amanhã, né, nós praticamente vamos entrar na primavera. Então, é bem possível que tenhamos uma pequena chuva antes de entrar a primavera. Oxalá que seja uma chuva que possa molhar a cidade, né? E molhar principalmente esses incêndios criminosos que são promovidos por essas mãos assassinas, que eu falo que são mãos assassinas, que colocam fogo nas matas. Então nós precisamos de chuva para acabar com isso aí rapidamente. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pois é, há 2 semanas das eleições, a Arquidiocese de Belo Horizonte realizou o encontro Encantar-se com a Boa Política. Foram abordados temas como caridade e política e o texto da encíclica Fratelli Tutti. Gabriele Assis, fale conosco. Gabriele. O momento formativo foi baseado nos ensinamentos do caderno Encantar a Política, que vem orientando as comunidades de fé da Arquidiocese de Belo Horizonte durante o período eleitoral. O pessoal organizou esse momento de formação, primeiro para aprofundar no estudo. Todo mundo fez a leitura prévia e a gente passou capítulo por capítulo, buscando trazer os elementos que estão ali na cartilha para a nossa realidade, seja a realidade do Brasil, de Minas, mas sobretudo aqui de Belo Horizonte e das nossas comunidades. Então a gente aproveitou da cartilha, na verdade, como ponto de partida para uma conversa sobre as eleições. Aproveitando que estão há poucos dias das eleições, estamos conversando inclusive sobre o próprio programa dos candidatos, quais programas dialogam mais, dialogam menos com o que a gente está defendendo ali na cartilha e trazendo essas questões porque está inquietando a população, né? Conversamos bastante sobre, por exemplo, as questões ambientais, o aquecimento global, o que nos cabe nessa história toda. Também discutindo um pouquinho sobre a distribuição de renda, a desigualdade, a fome, o desemprego e as pessoas trazendo exemplos da sua própria vida, da família e a gente vendo o que nos cabe nessa história. A caridade e os desafios da boa política também foram abordados a partir das reflexões da encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. Justamente esse encontro que nós estamos fazendo perto das eleições é para ajudar a nós católicos a meditarmos qual que é a melhor política, que o Papa Francisco chama de boa política, que é a política do bem comum, a política que pensa nos pobres, que pensa na partilha e, principalmente, que pensa na ecologia. Nós temos trabalhado muito essa questão que, por exemplo, nós estamos num momento de muitos pobres no Brasil, são 33 milhões de pobres. E aí, a partir da encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, nós estamos refletindo o seguinte: existem pobres porque a riqueza é mal dividida. E porque existe um sistema que cria pobres, ou seja,
A pobreza não é apenas por falta de esforço, por algum problema que houve na distribuição, mas a estrutura política e social cria cada vez mais pobres. Pois é, hoje, até a partir dessa palavra do nosso prelado, eu fico me lembrando aqui também que hoje saiu a notícia de que o Auxílio Brasil de R$600 que está sendo pago a muitas pessoas, a milhões de pessoas no país, não daria para comprar uma cesta básica, né? Aí fiquei me lembrando que quando eu era vicentino, eu fui vicentino ainda menino, nós tínhamos uma conferência Divino Pai Eterno, que era uma conferência de crianças lá na Nova Esperança, né? E todos nós éramos daquela conferência. E eu tinha a obrigação de visitar uma senhora que era, que a gente chamava de uma pobre, né, naquela vez, né? Falava uma pobre. Todos nós todos nós éramos pobres, né? Mas diz que não tem um pobre que não possa ajudar o outro, não é verdade? Então eu ia, né, na casa dessa dona, né, e levava para ela, porque cada menino dava na conferência, todos nós dávamos o nosso dinheiro ali, toda semana, o dinheirinho que a gente tinha. E eu catava esterco, catava lata, levava marmita para almoço de pessoas e tal, e etc. Então eu tinha o meu dinheirinho na semana e toda semana eu ia na conferência e colocava o meu dinheirinho lá, como os outros meninos também. Então juntava tudo isso, né? Tinha um caixa e todo mês a gente fazia a visita, né? A visita da pessoa que necessitava. E eu levava um vale de 100 cruzeiros naquela época, que esse vale, nós tínhamos uma conta no armazém, e aí dava o vale para a pessoa, de 100 cruzeiros, a pessoa usava esses 100 cruzeiros para comprar um tipo de alimento para sua casa, e depois o tesoureiro da conferência ia lá e acertava com o dono do armazém, né, de acordo com o número de vales que nós levávamos para casa dos nossos assistidos, não é verdade? Então, não era, eu lembro disso, que não era uma ajuda que você dava, né? Que a conferência dava para as pessoas, né? Nós tínhamos também, naquela época, a gente buscava remédios, né? Ganhava remédio de médicos, a gente pedia essas coisas todas, então a gente tinha sempre, não é como hoje que nós temos, hoje melhorou muito, nós temos uma farmácia popular, onde as pessoas recebem ou compram um remédio muito baratinho, um remédio de uso contínuo. Naquela época ninguém tomava remédio para pressão, para diabetes, ninguém nem tinha diabetes, porque todo mundo andava muito, ninguém tinha carro, né? Todo mundo andava demais, então eu nunca lembrei de alguém falar assim, estou com diabetes, né? Todo mundo andava muito, tinha você ia para o serviço, você ia a pé e tal, e aquela coisa toda. Então eu fico me lembrando disso, que o auxílio de R$600 que o pessoal está dizendo, não dá para comprar uma cesta básica em Belo Horizonte ou em outras capitais. Em algumas cidades do Nordeste, dá para comprar a cesta básica. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra já diz, auxílio, é para auxiliar, né? O sujeito põe mais um pouquinho do dinheiro dele e compra o necessário para a casa dele, né? Isso é muito importante. Eu gostaria muito de ver um candidato à presidência da República dizendo que vai criar emprego para as pessoas. A gente tem que deixar de incentivar esta pobreza absoluta. Parece que quanto mais pobre tem, melhor é. Não, nós não queremos pobreza, nós queremos que as pessoas trabalhem, vençam por causa do trabalho, não é verdade? E eu sei até que de tanto desemprego que nós temos muitas pessoas que estão hoje, né, tocando o seu próprio negócio, hoje como MEI, né? Microempreendedor individual, né? Então, eu gostaria muito que nós tivéssemos um candidato comprometido com o trabalho para todas as pessoas. Isso é que é importante, que a pessoa não tenha que ganhar auxílio, ganhar nada, que a pessoa possa trabalhar e, com o seu trabalho, cuidar da sua família. Isso é que seria muito importante para todos nós, né? Não seria coisa melhor do mundo se todo mundo pudesse trabalhar um pouquinho, né? Fazer um pouquinho, né? Eu fico me lembrando dessa fase minha de garoto, que eu era confrade, e nós temos aí a Sociedade São Vicente de Paula, que ainda até hoje, né? Eu fico vendo aqui, ó, aqui na região do Calafate,
tem uma conferência ali no Calafate que ela arranja material de construção para todo aquele pessoal que constrói casa por ali, né? Um dia eu estava conversando com a senhora, ali naquela vilazinha que chama Vila Calafate, né? Ali pertinho da igreja de São José do Calafate. Aí eu perguntei, como é que o pessoal aqui constrói e tal? Assim, o pessoal da conferência dá o material de construção. Quer dizer, o pessoal está lá com um espaçozinho lá para fazer um barracão, o pessoal da conferência dá o material de construção, né? Quer dizer, os confrades continuam fazendo o seu trabalho, continuam visitando as pessoas mais pobres, continuam levando essa palavra amiga, né? Essa visita sempre, né? Então, eu quero lembrar aqui da Sociedade São Vicente de Paulo, que foi criada por São Vicente de Paulo, um padre francês, né? E nós temos aí a congregação de São Vicente, né? Que é muito grande. Inclusive, o Colégio Caraça era dos vicentinos, né? Então, fica aqui o nosso abraço ao pessoal da Sociedade São Vicente de Paulo, que é um movimento católico, né? Católico, criado dentro da Igreja Católica e que vem há anos fazendo isso, né? Levando uma palavra de amor, de carinho, levando a caridade para as pessoas. A caridade é a forma melhor, porque tem muitas formas de caridade, né? Você pode fazer caridade, por exemplo, dando atenção à criança, né? Salvando uma criança para não ir para a rua, para não fazer isso, para não fazer aquilo. Isso é muito importante, né? Então, nós temos que pensar nisso sempre, porque isso é muito importante na vida de todos nós. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Olha, pela internet viralizou aí um caso de uma zeladora que estava lavando o passeio da casa dela. Todo mundo viu isso aí, né? Lavando o passeio da casa dela, não passeio de onde ela trabalha, num prédio ali em Lourdes, né? A imprensa disse que um prédio de luxo e tal, e etc., no bairro de Lourdes, e ela está lavando a porta da casa dela com a mangueira, quando passou um cidadão sem camisa, né, parecendo um atleta, puxando um cachorro, e criou caso com a dona de que ela estava gastando água. Até aí, tudo bem, né? Ele estava preocupado com a água que estava sendo usada para lavar o passeio ou varrer o passeio. Muitas pessoas usam, né, a borracha para lavar o passeio, tirar a terra, aquela coisa toda, né, o sujo e etc. E aí o sujeito não se contentou apenas em chamar a atenção daquela senhora, que é a empregada do condomínio, como também ele pegou a borracha dela, a molhou toda, ela caiu no chão, se machucou e etc. Tal. Isso viralizou aí por toda a internet inteira. No final de semana, todo mundo ficou sabendo disso. Esse assunto foi demasiadamente falado na imprensa dessa semana. Na televisão, no rádio, nas redes sociais, etc. Só que essa senhora está desde sexta-feira querendo fazer uma queixa, né? E ir à polícia para dar uma queixa, para iniciar um processo, né? Só que a Polícia Civil estava fechada. Toda a delegacia da Polícia Civil é fechada. Fecha-se sexta-feira e só reabre na segunda-feira. Tem um plantão aqui, tinha há pouco tempo, né? Eu lembro que tinha um sujeito que teve um problema na cidade, lá no Barreiro, e teve que ir numa delegacia que fica de plantão no Alípio de Melo. Antigamente, nós tínhamos uma delegacia de plantão no centro de Belo Horizonte, não no centro, mas ali na Lagoinha, né? Então, você falava delegacia de plantão. Tudo que acontecia fora do expediente normal, né, ia para a delegacia de plantão. E hoje, infelizmente, a Polícia Civil não tem mais, parece que não tem uma delegacia de plantão em Belo Horizonte. Aliás, um dia tinha uma delegacia de polícia, o 7º Distrito Policial, acho que o 7º Distrito ou 4º Distrito, não lembro mais, que ficava ali no Carlos Prates. E eu passei lá em frente e fui lá resolver um problema de um celular que eu perdi. Aí eu tinha que fui roubado. Eu tinha que fazer um boletim de ocorrência. Fui lá na delegacia fazer o boletim de ocorrência. E fui lá bem atendido, vi que a delegacia tinha uns presos lá naquela época e tal, ali no Carlos Prates ali.
E aí saí e tal. Quando eu cheguei cá fora, eu fiquei olhando para o muro da delegacia, tinha uma cerca elétrica. E lá na cerca elétrica tem uma plaquinha, protegido, ou seja, a delegacia era protegida por uma firma de segurança particular. Eu falei assim, meu Deus, onde nós estamos? A Polícia Civil está sendo protegida por uma firma particular. Tem uma delegacia na Avenida Nossa Senhora de Fátima, que fecha sexta-feira à tarde e só reabre na segunda-feira. Também, ela só funciona no expediente da semana. Hoje, eu não sei onde funciona, a não ser esse da Alípio de Melo, que acho que está funcionando até hoje, uma delegacia lá que fica de plantão no final de semana, e a cidade toda tem que ir lá no Alípio de Melo. Olha, nós tínhamos que ter uma delegacia de plantão no centro da cidade. Eu vou contar aqui um caso de Oliveira, né? Eu estava em Oliveira, aí aconteceu um caso lá na praça e tal, e eu perguntei o comandante da Rádio Patrulha, da Polícia Militar. Eu falei assim, e agora vocês vão levar para onde aqui, para a delegacia de Oliveira? Eu falei assim, não, a delegacia de Oliveira no final de semana é fechada, eu vou ter que levar lá lá no sul de Minas, lá no sul de Minas Perdões. Assim, vocês vão ter que levar para Perdões, porque a única delegacia nessa região toda funcionando é de Perdões ou lá da cidade de Divinópolis. Quer dizer, se acontecer um troço aqui e precisar da Polícia Civil, só na segunda-feira. Nós temos que levar numa delegacia ou de Divinópolis ou de Perdões, né? Para depois esse assunto ser transferido para a delegacia daqui, que vai tocar o processo. Eu falei assim, gente, não é possível, né? A Polícia Civil que eu conheci não era assim, né? Então, quer dizer, Polícia Civil, sei lá, né? Eu acho que o grande negócio é ter a Polícia Militar, que está dia e noite, né? Policiando as cidades. Em qualquer lugar de Minas Gerais você encontra a Polícia Militar, dia e noite, né? Agora, a Polícia Judiciária entra de folga no final de semana. Infelizmente, nós não temos. Olha, fica aí para o governador, fica aí para o secretário de Segurança, termos uma delegacia de plantão no centro de Belo Horizonte, né? E resolver esse problema. Lá em Pedro Leopoldo também é o seguinte, quando acontece isso, tem que ir na delegacia de plantão, que fica, acho que, você sai de Pedro Leopoldo, passa por Vespasiano e a delegacia fica lá em Lagoa Santa. Quer dizer, é difícil, né? Para as cidades resolver os seus problemas, né, com a Polícia Civil no final de semana. A Polícia Civil entra de folga no final de semana, como se a polícia pudesse ficar de folga. Eu lembro que eu tive um irmão que foi policial civil e ele dizia, eu nunca estou de folga. Qualquer momento eu estou trabalhando. Se eu passar num lugar que estiver acontecendo um crime, eu sou obrigado a parar e tomar as providências e etc. Né? Quer dizer, o policial não entra, não tem folga. Mas o que está acontecendo na Polícia Civil é assim. A Polícia Civil agora fica de folga no final de semana. Todo mundo fica de folga no final de semana. Infelizmente. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina, analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pois é, conversando com alguns candidatos de partidos políticos, eu fiquei sabendo que os partidos pequenos, praticamente esse tal de dinheiro público de financiamento de campanha, o fundão eleitoral, não chega nos partidos pequenos. E quando foram criar o fundão eleitoral, não, isso é democracia, porque é o dinheiro para todo mundo, quer dizer, aí não vai ter esse negócio de financiamento de campanhas e tal. O financiamento de campanha está existindo a mesma coisa. Eu estou vendo aqui a relação de financiadores das campanhas dos candidatos a governador, dos candidatos a presidente, né? O fulano ganhou mais, recebeu mais, etc. Tal. Os empresários continuam fazendo financiamento de campanha. Então, para que o fundão eleitoral? Para que o fundão eleitoral? Nós tínhamos que ser aqui igual aos Estados Unidos. Você quer ser candidato? Né? Eu lembro que eu sempre fui convidado a ser candidato. Eu lembro que o PTB, o Aquiles Diniz, meu amigo, irmão, que faleceu, grande figura, Aquiles era um empresário.
tinha muitos empregados, e era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E o Arquiles falava comigo assim, você tem que ser candidato? Não, Arquiles, não quero ser candidato. Não, você tem que ser candidato. Abre o livro de ouro que eu vou fazer a primeira doação para você. Quer dizer, naquela época, você era candidato, você tinha um livrinho de ouro. Você ia nas pessoas, você me ajuda aí na minha campanha e tal. Todo mundo dava, os empresários, todo mundo dava ali e tal, né? Você dava recibo, você abria um escritório, um comitê eleitoral, dava recibo, que recebeu e etc e tal. Isso até desconta no imposto de renda, né? Então, quer dizer, era a forma que você fazia a campanha política. Agora, criar o fundo eleitoral. Não, o fundo vai resolver o problema de todo mundo, que é democrático, é o dinheiro para todo mundo. Os pequenos partidos, não. Aliás, o Marcos Uchoa, vocês se lembram dele, aquele repórter da Globo? Ele cismou de ser candidato, ele saiu da Globo, cismou de ser candidato a deputado, me parece, pelo estado do Rio de Janeiro. Me parece pelo PSB. E ficou procurando o presidente do PSB para saber quanto que ele teria de fundão eleitoral para ele tocar a campanha dele, para mandar fazer santinho, mandar fazer essas coisas. Era candidato. Aí ele não conseguia falar com o presidente do partido lá no Rio. O presidente não queria falar com ele, porque na hora de soltar o dinheiro, o cara fica com o dinheiro só para eles ali. Né? Só aquele grupinho é que vai ter o dinheiro do fundão eleitoral. Então, quer dizer, os pequenos partidos estão reclamando a mesma coisa do chamado fundão eleitoral. Não existe mais a chamada, aquela democracia do fundão eleitoral, onde você, tranquilamente, né, seria por igual. Né? Então, os partidos continuou a desigualdade na campanha eleitoral. Quem tem mais, né? Tem partido que recebe muito, tem partido que não recebe nada. Infelizmente. Amanhã tem mais. Até lá.